começar. Bom dia, turma do 7º ano, que é o professor Kleber. A gente vai dar uma continuidade agora no assunto de equações. Nesse tópico aqui é chamada equações equivalentes. É algo, a teoria em si é simples, mas a gente precisa treinar. Olha a definição. Em um mesmo conjunto, no caso, em um mesmo conjunto universo, duas ou mais equações apresentam a mesma raiz ou solução, que apresentam a mesma raiz ou solução são denominadas equações equivalentes. Aí, no caso, para determinar se uma fração é equivalente à outra, através da solução, porque você vai ter que encontrar a solução dessa equação, ou a raiz. Aí, para isso, você vai usar os princípios da aula passada, que é o aditivo e o multiplicativo. Certo? Antes da gente iniciar aqui os exemplos, eu vou só explicar uma coisinha aqui para vocês. Ó. Turma, no princípio multiplicativo, observe uma coisa aqui, turma. Se você tem aqui o número 20 dividido pelo número 5, dividido pelo número 4. Divisão aqui na forma de fração, porque fração é divisão. Você vai, uma fração aqui, o número 20 você vai dividir em 4 partes iguais, vai ter que dar igual a 5. Então eu já sei que a resposta é 5. Agora, eu vou escrever isso de forma diferente. No lugar do 20, eu vou colocar como sendo 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar 4 vezes 5 e os 4 aqui de baixo vai ficar igual. Eu vou mostrar que quando eu faço isso vai dar a mesma resposta, que é 5. Agora, o que eu vou aplicar aqui? É a chamada lei do corte. Se tem o mesmo número em cima multiplicado por alguém e o mesmo número embaixo dividindo, eu posso eliminar esses dois números. O que está em cima e o que está embaixo igual. No caso aqui seria o 4. Eu elimino o 4 com o 4 e sobra o 5. Que é a resposta que a gente já sabia. Então a gente vai usar esse princípio aqui para poder determinar. Na atividade, turma, certo? Na atividade, já antecipando aqui para vocês a questão da atividade. Atividade vocês vão resolver 1, 2, 3, 4 e 5. Olha só. Normalmente ele vai perguntar se as equações são equivalentes. Aí para você saber se uma fração é equivalente à outra, basta você saber se ela tem a mesma solução, se ela tem a mesma raiz. Que no caso a solução ou raiz é o valor do x. Então você encontra, você me dá 2, 3, 4 equações, você calcula o resultado da primeira, o valor de x, calcula da outra, e aí você vai descobrindo os valores. E aí você vai saber se elas são equivalentes ou não. Por exemplo, eu vou copiar aqui duas frações equivalentes. Se eu perguntasse se essas duas frações aqui eram equivalentes, ó. Por exemplo, a x mais 3 igual a 5. E, por exemplo, aqui eu colocasse outra aqui, que eu vou colocar aqui ao lado, ó. Colocasse aqui, por exemplo, x mais 1, certo? Igual a 3, por exemplo. Saber se essas frações são equivalentes. Se elas forem equivalentes, o valor do x é o mesmo, porque a solução é o valor do x. É o valor do x. Ou a raiz é o valor do x. Dá para perceber que o aluno que é mais esperto, ele já sabe que essas duas frações são equivalentes, porque o valor do x é o mesmo. Ó. Quem é o número que deve somar com 3 para dar igual a 5? É o 2. 2 mais 3, 5.
Que é o número que eu tenho que somar com 1 para dar igual a 3? É o 2. Ó, 2 mais 3, 5. 2 mais 1, 3. Lembrando, nem sempre vai ser tão fácil assim. Por isso a gente vai ter que aplicar esses dois princípios aqui para poder descobrir porque a questão em si é você saber a resposta, o valor do x. Aí para você saber o valor do x, turma, eu vou usar a mesma coisa da aula passada, eu vou ter que deixar o x sozinho. Como é que tem um sinal de mais, eu vou ter que colocar o sinal de menos, ó. Quando tem um sinal de mais, eu vou ter que colocar o sinal de menos no número que está aqui, para poder, aplicando o princípio aditivo, para poder eliminar. Então vai ficar o seguinte, ó. X mais 3. Aí como eu tenho mais 3, aí eu acrescento, como é que está com o sinal de mais, eu boto o sinal de menos e boto o mesmo 3. Igual a 5. Como eu coloquei princípio aditivo, se eu coloquei de um lado, eu coloco do outro. Se eu tiro de um lado, eu tiro do outro. Se eu tirei 3 daqui, para não alterar, eu tiro 3 do outro lado lá. Como se fosse uma balança, eu tirei 3 kg daqui. Para me tirar 3 kg daqui, para não alterar, eu também tenho que tirar 3 kg de lá, para ela estar equilibrada. Aí na nova conta, turma, vai ficar x, ó, 3 positivo com 3 negativo, é como se você tivesse 3 reais e você está devendo 3. Você paga e não fica devendo mais nada, ó, você elimina. Porque mais 3 menos 3 é 0, e x mais 0 é o próprio x. Igual, aí é só fazer a conta do outro lado. 5 menos 3, 2. Ó. As equações mais complexas, que a gente vai ver depois, tem que aplicar esses princípios para você poder resolver. Aqui tá fácil, mas não aprender, porque na hora lá, só de você olhar você não vai saber a resposta. A mesma coisa aqui, ó. X mais 1. Aí como tem o sinal de mais, você coloca menos e repete o próprio 1, o sinal de menos. Igual a 3. Como eu coloquei no princípio, eu coloquei de um lado, retirei 1, do outro lado eu também retiro 1. Aí vai ficar x, 1 mais 1 menos 1 é igual a 0. 3 menos 2, menos 1, 2. Ó, como a solução dessa equação aqui, ou a raiz dessa equação é 2, e da outra equação a raiz também é 2, se não fosse 2, aí dizer que elas não eram equivalentes. Então a equação x mais 3 igual a 5 e a equação x mais 1 igual a 3, elas são equações equivalentes. Por que elas são equações equivalentes? Porque o valor do x é o mesmo. Elas deram a mesma resposta. Mesma solução ou mesma raiz. X deram iguais. Se tivesse dado diferente, as equações não seriam equivalentes. Mesma coisa aqui, turma. Ó. Aí, então, você já entendeu. Se você resolver a equação e descobrir o valor do x, aí você vai saber se ela é equivalente ou não. Aí essa é a ideia das 5 questões do exercício. Inclusive, das 5 tem até, eu não vou comentar, mas essa quarta aqui ela faz parte do exercício que eu vou resolver. Um dos itens é igual a esse, e um dos itens também é igual a esse quinto exemplo. Quando tem o sinal de menos, aí você no princípio aditivo você coloca o sinal de mais, ó. X menos 2. Ó, quando tem o sinal de menos, aí você vai ter que acrescentar um sinal de mais. Igual a 8. Numa balança, se eu coloquei 2 kg de um lado, para não alterar, eu coloco 2 kg do outro. X, importante é esses dois aqui ficarem o mesmo número, um mais e outro menos. Menos 2 mais 2, 0. X mais 0 é o próprio x. E 8 mais 2, 10. Então, turma, qualquer outra equação que a resposta também for 10, ela é equivalente a essa. Agora, aqui eu vou aplicar o princípio multiplicativo. Ó, no princípio aditivo, quando tem o sinal de mais, eu coloco o mesmo número com o sinal de menos, antes da igualdade. Quando tem antes da igualdade, perto do x, o número com o sinal de menos, eu coloco ele com o sinal de mais. Agora, no princípio multiplicativo, vamos entender uma coisa.
Ó, se eu tenho um 2 aqui, para mim eliminar esse 2, eu vou ter que, no princípio multiplicativo, eu vou ter que multiplicar aí, turma, se eu tenho 2 aqui, tudo vai determinar o número que está perto do x. Se ele é o 2, eu tenho que multiplicar pelo inverso dele para ser eliminado. Eu vou ter que multiplicar por 1/2. Então, basta deixar um em cima, a regra, você deixa um em cima e embaixo coloca o mesmo número que está aqui. Olha como é que vai ficar, ó. 2x vezes 1/2 igual a 10 vezes 1/2. Se eu coloquei multipliquei por 1/2 de um lado e multipliquei pelo 1/2 de outro, pelo princípio multiplicativo, não altera. Só lembrando que é o princípio multiplicativo. Se eu tenho aqui, por exemplo, ó, das aulas passadas, ó, 2 igual a 2. Se eu pegar esse 2 e multiplicar por um certo número, 5, por exemplo, e do outro lado eu também multiplicar por 5, não vai alterar, porque agora 2 vezes 5 é 10 e 2 vezes 5 é 10. Continua uma igualdade. Antes era 2 igual a 2, agora é 10 igual a 10. Mas continuou uma igualdade. Não altera a igualdade. Aí você vai fazer assim, turma. Eu falei que se tivesse o mesmo número em cima, lá no exemplo que eu dei anteriormente, do 20 dividido por 4, o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo, eu elimino. Então, eu vou eliminar esse 2 com esse 2, e em cima vai ficar x vezes 1, que é x. O importante no final é ficar só o x desse lado, para você descobrir qual o valor da equação. E do outro lado, ficou 10 vezes 1 é 10. É como se você colocasse aqui, ó, 1 aqui embaixo do 10. 10 vezes 1 é 10, 1 vezes 2 é 2. Na realidade, o que ficou foi 10 dividido por 2. Porque se você colocou aqui, ó, 10 vezes 1, 10. 1 vezes 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Então, qualquer equação que o x é igual a 5 vai ser equivalente a essa. Aí, turma, ó, esse aqui é o princípio multiplicativo quando tem um número perto do x. Você tem que multiplicar pelo inverso dele. Se aqui fosse 4x, aí você ia multiplicar por 1/4. Se fosse 5x, você ia multiplicar por 1/5. Se fosse 3x, você ia multiplicar por 1/3. Agora, quando eu já tenho um número embaixo, turma, o 4, por exemplo, no princípio multiplicativo, aí eu vou ter que multiplicar esse x por 4. Vai ficar assim, ó. Vezes 4. Se eu multipliquei por 4 de um lado, eu vou ter que multiplicar pelo 4 do outro, para não alterar. Por que eu multipliquei por 4, turma? Porque tem um 4 embaixo. Porque no princípio multiplicativo tem que ficar um número em cima e um número embaixo. Tem que ser o mesmo número para você eliminar e ficar só o x. Então, ó, eu elimino... Se aqui tivesse um 5 embaixo, aqui eu ia colocar 5, aqui eu ia colocar 5. Se aqui tivesse um 3 embaixo, aqui eu ia colocar 3, aqui eu ia colocar 3. Se aqui tivesse um 2 embaixo, eu ia colocar 2 aqui e 2 aqui. Então, elimina o 4 com o 4. Em cima sobrou só o x. Igual. Aí aqui a mesma ideia, ó. Se você tem aqui um 4 sendo multiplicado pelo número, coloca 1 aqui. 3 vezes 4, 12. 10 vezes 1 é 10. Provavelmente não apareceria essa resposta. Você simplifica. Terminou em 2, terminou em 10, dá para dividir por 2. 12 dividido por 2 é 6, 10 dividido por 2 é 5. Qualquer equação que a resposta seja o x igual a 5 sobre 6, 6 sobre 5, vai ser equivalente a essa equação aqui. E aparece um exemplo também, turma, quando envolve os dois aqui, ó. Eu tenho um número perto do x, eu tenho um aqui somando.
Então você vai ter que usar os dois princípios aqui, o aditivo e o multiplicativo. Primeiro você vai usar o aditivo para tirar esse 1 daqui. Aí você faz assim, ó. Olha como é simples, ó. 5x mais 1. Aí você vai tirar esse mais 1. Aí você coloca menos 1. Igual. Você não aplica os dois princípios ao mesmo tempo, não. Tem que ser um de cada vez. Primeiro você tira o número que não tem x, ó. Na regra. Primeiro tira o número que não tem x perto dele. Quem não tem x perto dele é 1. Então primeiro você vai tirar 1. Aí do outro lado fica 16 menos 1. Se você tirou 1 daqui, tira 1 do outro lado também para não alterar. Aí vai ficar 5x ó, 5x, esse 1 positivo com esse 1 negativo sai, igual 16 menos 1, 15. Ó, agora já ficou parecida com essa, ó. Olha só. Se eu tenho 5 perto do x aqui em cima, para mim tirar ele daqui, eu tenho que multiplicar por 1/5. Como eu falei, ó, se aqui é 2, eu multiplico pelo meio. Se fosse 3, eu multiplicaria por 1/3. Se fosse 4, eu multiplicaria por 1/4. Se é 5, eu multiplico por 1/5. 1/5 de um lado e para não alterar 1/5 do outro. Como é que vai ficar aqui, turma? Elimina o 5 com 5. X vezes 1 é x. Certo? Aí do outro lado, turma, é como se você tivesse aqui, ó. Um aqui. Aí ficaria o quê, ó? 15 vezes 1 é 15. 5 vezes 1 é 5. Provavelmente não apareceria essa resposta aqui. Os dois terminam em 5, você divide por 5, ó. Para simplificar. Ou faz direto. 15 dividido para 5 é 3. 15 dividido para 5 é 3. 5 dividido para 5 é 1. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, uma coisa de cada vez. Na hora do exercício, espero que não fique tão complicado, mas uma coisa eu afirmo para vocês. Essa parte aqui de equação ela é uma das principais do 7º ano. A gente está aprendendo nessas aulas à distância e eu vou fazer depois uma revisão geral. Todos os exemplos, passar de novo, refazer, passar mais exercício. Essa aqui é uma das partes que eu vou dedicar um pouco mais de tempo. Eu estou fazendo um passo de cada vez, aplicando o exercício, mas vai ter um momento que eu vou aplicar só exercício aqui na lousa mesmo, porque eu já tenho passado isso do livro, e uma coisa mais simples para vocês irem pegando o jeito. Vou passar vários exemplos só com sinal de mais, vários exemplos só com sinal de menos, vários exemplos só multiplicando, outros só dividindo. E aí depois eu passo para outros exemplos até vocês irem. Eu vou dedicar mais ou menos uma semana ou mais só para fazer uma revisão de equação só com exemplo. E vários do mesmo tipo para vocês treinarem e não esquecerem. E pegarem o jeito de como é que você faz. Se você está entendendo mais ou menos, tente. De qualquer forma, eu acredito que na hora... Eu não posso passar essa revisão sem ter terminado o assunto. Mas na hora dessa revisão, eu acredito que a gente vai pegar um pouco mais de prática para pegar confiança para aprender isso aqui. Ok, turma?